Olá pessoal, eu sou a Roberta Dias e eu vou dar continuidade na etapa 1 do Startup in School com vocês, falando sobre pesquisa de entendimento e análise de concorrentes. O que nós podemos falar sobre pesquisa de entendimento? Alguma vez na vida todos nós respondemos a algum questionário, seja na rua, pelo telefone, algum operador de telemarketing ligou para nossa casa, ou alguém na rua nos estendeu a mão e quis saber sobre alguma solução, algum produto ou serviço que a gente já tinha usado anteriormente. E você parou? Você se lembra dessas perguntas? Você foi honesto? Você mentiu? Ou você simplesmente continuou andando e não respondeu ao questionário? Essas são perguntas que nós podemos fazer para a gente mesmo quando a gente vai falar sobre pesquisa satisfatória de entendimento sobre alguma coisa, seja um produto que está disponível no mercado, seja algum serviço que a gente usa. Se você parou e respondeu um questionário até o fim, foi porque ele era legal? Ele era positivo? As perguntas eram bem feitas? Ou se você de repente mentiu ou não terminou o questionário, ele estava mal feito? As perguntas não estavam claras para você? Isso pode acontecer sim. Então nós vamos falar sobre o que é interessante, o que é positivo e o que não é tão bom numa pesquisa de entendimento. Sempre que você quiser conhecer o público-alvo do seu produto ou do seu serviço, você precisa perguntar, ouvir o que ele tem a dizer sobre esse segmento, ouvir sempre, ouvir muito, abrir os ouvidos para todas as informações que ele tiver para lhe passar. E isso você só vai conseguir fazendo uma pesquisa. Essa pesquisa, ela vai te fazer entender melhor qual é o problema que esse cliente tem hoje em dia. Quais são as dores dele? O que atinge essa pessoa? Essa pessoa é o seu público-alvo, então você precisa conhecê-lo cada vez mais e melhor, para que você possa criar, construir uma solução que vá atender, que vai atingir diretamente esse problema e ele ficar sempre satisfeito. Então, nesse caso, nós sugerimos para que vocês sempre façam perguntas boas, com um roteiro elaborado, perguntas que façam com que o seu público-alvo converse com você, se abra, conte detalhes da vida pessoal, de como ele está, e você vai tomar nota disso tudo e depois você vai gerar um relatório, uma análise e vai ter o perfil do seu público-alvo, do seu consumidor. Aqui nós trazemos para vocês um exemplo feito de uma empresa chamada Petners, que participou de um Startup in School numa edição anterior, e eles identificaram uma necessidade específica do mercado em relação a pessoas que tinham animaizinhos de estimação, mas quando saíam não tinham com quem deixar. Então eles analisaram o mercado em si e perceberam que essa era uma dificuldade para as pessoas que tinham o cachorrinho ou o gatinho ou algum outro animal de estimação. Eles foram para campo e fizeram algumas perguntas para identificar como estava esse problema, como ele era, em que ponto atingia o público-alvo, e passaram então a conhecer como que eles poderiam atender essas pessoas, essa demanda. Então aqui nós trazemos para vocês o que vocês podem classificar como uma pergunta positiva e uma pergunta negativa. Nesse caso do Petners, se uma pessoa possui um cachorrinho ou um gatinho e eles perguntarem para o público-alvo: você gostaria de encontrar um lugar apropriado para deixar o seu cachorrinho ou o seu gatinho quando você não está? Por que essa é uma pergunta negativa? Porque, claro, evidente que quem tem um animal de estimação vai querer encontrar um lugar ideal para não deixá-lo sozinho. Então, é uma pergunta que você facilita demais a resposta para o público-alvo e você direciona essa resposta para aquilo que você quer ouvir. E não é isso que nós pretendemos com o questionário. Nós queremos ouvir a verdade. Doa a quem doer. Se não for a verdade que você quer ouvir, não tem problema. Você pelo menos está conhecendo a pessoa que você está conversando. Talvez essa pessoa não seja o seu público naquele momento. Pode vir a ser no futuro. Então é interessante que você conheça a verdade por trás do que ele tem a dizer. E o que nesse caso o Petners identifica como sendo uma pesquisa positiva de sucesso? Se ela perguntar com quem a pessoa deixa o cachorro ou o gato quando sai. Com quem é uma pergunta aberta. Esse público-alvo, ele vai conversar com você e vai responder, e vai contar até uma história. Ele pode perguntar também se você tem dificuldade de encontrar alguém para ficar com o seu cachorro ou o seu gato quando você não está. E você vai contar para essa pessoa e vai obter essas informações mediante essa história que ela vai colocar para você na sua entrevista. O que você gostaria que fosse mais fácil nesse processo todo, quando você não está, quando você pretende viajar e o seu cachorrinho vai ficar sozinho? Mais uma vez, uma pergunta
aberta, o que você gostaria. Então, lembrando que perguntas abertas, elas não sugerem sim ou não, elas fazem com que o seu público-alvo converse com você mais abertamente. Toda pergunta que te direciona para um sim ou para um não, nós chamamos de pergunta fechada. Ou seja, você pergunta para alguém: você gosta de ficar muito tempo no mercado, na fila, esperando? Não, ninguém gosta. E você obteve alguma informação muito pertinente com essa pergunta? Não, porque ninguém gosta. Ela, assim como todo mundo, assim como você, também não gosta de ficar perdendo tempo na fila de supermercado. Você precisa criar perguntas mais criativas, mais inteligentes, que façam com que o seu público fale e conversem mais com você. Nesse pequeno exemplo, nós trazemos boas perguntas de entendimento para que vocês possam se basear para o seu próprio questionário futuro. Então, você sempre se baseia em perguntar por quê, como, o que você acha, qual seria a sua opinião, o que você acredita que são todas perguntas abertas, porque a resposta também vai ser aberta. Você nunca sabe o que a pessoa vai te responder. Por seu lado, perguntas fechadas, como eu falei anteriormente, indicam sim ou não. Se for sim, você até pode continuar a conversa. Você gostaria de usar um serviço que você nunca mais pegue fila no supermercado? Sim, ótimo, você continua conversando com essa pessoa. Mas e se ela responder: eu tenho tempo para ficar no mercado, eu não me importo em pegar fila? Você só tem que agradecer e passar para a próxima pessoa. Você acaba encerrando o seu questionário aí. Muita atenção quando vocês forem elaborar as pesquisas de entendimento em fazer o maior número de perguntas abertas possível, ok? Para a próxima tarefa, nós queremos que vocês elaborem um questionário seguindo o roteiro que vocês desejam para conhecer o público-alvo. No mínimo de 5 a 10 perguntas. Lembrando que, se você tem 2 públicos-alvos, você precisa elaborar perguntas diferenciadas e um número de 5 a 10 também por público-alvo. Lembrando que é interessante que você faça, primeiramente, um roteiro. Siga um roteiro, uma linha de raciocínio, saiba se o cliente responder alguma coisa, como que você pode direcionar a conversa. Lembre que ele hoje é um público-alvo que amanhã pode ser o seu cliente, pode ser até um cliente fiel do seu produto ou serviço. Então você tem de, como eu falei antes, conhecê-lo muito, muito bem. Nós sugerimos para essa atividade um tempo de mais ou menos 10 minutos. Converse entre o grupo e elaborem essas perguntas de comum acordo, lembrando sempre de tomar nota de todas as perguntas que vocês querem fazer.